Eu convido a nossa última startup da área da engenharia, o pessoal da Rebus Technology. Boa tarde a todos, meu nome é Gustavo Thyssen, vou fazer a apresentação da Rebus Technology. Mas antes de apresentar a nossa proposta de valor, eu tenho apenas uma pergunta. Quem nunca teve ou conhece alguém que teve problemas relativos à construção civil? Seja na questão de estimativa de prazo, estimativa de custo ou excessivos retrabalhos? Pois bem, uma pesquisa feita pela InfoReb com profissionais da construção civil provavelmente vem ao encontro da resposta de vocês, que é sim. E ao exemplo da barra mais da minha esquerda, que é subestimação de prazos, quase 70% dos entrevistados disse que sim, existe uma subestimação de prazos que, consequentemente, leva ao atraso das obras. Por isso, a nossa proposta de valor é entregar às grandes construtoras que comprarem o nosso produto uma melhor eficiência na construção, uma melhor estimativa de tempo e uma melhor estimativa de material com uma impressora 3D de maneira modular em escala real. O que seria isso? A gente trouxe aqui uma casa, uma maquetezinha feita de uma impressora 3D de plástico. A empresa imprimiria em partes as partes da casa e levaria para a obra. Esse jeito de construir, apesar de ser um pouco diferente, é usado na construção civil. Por exemplo, os prédios da Arena do Grêmio foram feitos dessa maneira, mas só se justificam quando é um complexo de apartamentos ou casas muito grandes, que vale a pena a pessoa fazer o molde e aí construir os pré-moldados. Essa ideia da impressora 3D de casas, ela já está sendo desenvolvida em outros lugares do mundo. Porém, ninguém ainda conseguiu, de fato, entregar uma impressora 3D de casas ainda. Mas hoje se tornou uma corrida para ver quem consegue chegar nessa solução mais rápido. Porém, um dado muito interessante de uma pesquisa feita pela Ernst Young de impressoras 3D em geral, dividiu a impressora 3D em várias categorias. E para o nosso caso, que seria Mechanical and Plant Engineering, tem um futuro potencial de mercado muito grande e é pouco utilizada. O que significa que, por mais que alguém consiga chegar com a solução antes da gente, ainda assim vai existir um mercado muito grande e promissor. A nossa empresa começou com uma ideia um pouco diferente ainda na construção civil, mas conversando com programadores, a gente viu que ia ser um pouco complicado, por isso a gente simplificou ela para essa impressora 3D modular. Não que seja simples a ideia, mas a gente apresentou ela para profissionais da construção civil e para estudiosos da área da construção civil, professores e mentores, e todos, sem exceção, disseram que a ideia é o futuro. Não existe mais como tu deixar uma pessoa com trabalho manual, com alta taxa de erros e retrabalhos, ainda sentando tijolo e, enfim, uma eficiência baixíssima. Por isso, a gente tem tecnologia e hoje quem conseguir chegar nisso vai ter um mercado muito bom para explorar. A gente está hoje construindo uma impressora 3D em pequena escala. Com essa impressora 3D já de material de construção civil, a gente quer testar alguns materiais e conseguir algumas estimativas de tempo. Com essas estimativas de tempo e de material, a gente consegue montar um business case aprofundado, com dados e estimativas para apresentar para investidores e, dessa maneira, conseguir construir uma impressora 3D daí em grande escala, testar, fazer alguns testes já em escala real e depois lançar o produto no mercado. A equipe é composta por 3 estudantes de engenharia mecânica. Por mais que a gente esteja tentando resolver um problema da engenharia civil, a gente está tentando resolver esse problema através de uma máquina que envolve mecanismos e controles que a gente tem em plena capacidade de conseguir desenvolver com os membros da equipe. Muito obrigado pela atenção e por à disposição. Desculpa, não peguei teu nome. Gustavo. Gustavo, parabéns, especialmente por enfrentarem aí um problema, no meu ponto de vista, que tem muita oportunidade, que é a inovação na construção civil. Não sou especialista da área, mas, pelo que eu acompanho, é uma das áreas que ainda tem muito espaço para inovar e criar soluções diferenciadas. Então, acho que esse talvez seja um caminho do que vocês estão propondo. O que eu fiquei pensando, enquanto vocês apresentavam aqui, é o desafio, o tamanho do desafio que vocês estão se propondo a encarar. Você mesmo colocou que tem vários players no mundo todo tentando resolver esse problema e não se chegou a uma solução.
Então, a minha pergunta estaria mais nessa: por que agora, por que vocês vão conseguir, qual o diferencial que vocês estão oferecendo em relação aos N outros players que estão tentando buscar essa solução? A solução ainda está em desenvolvimento, né? Existe gente que está mais avançado e gente que está menos avançado, mas como eu disse, é uma corrida. Eu acredito que a gente consiga, porque a tecnologia da engenharia da impressora 3D não é algo extremamente complicado, apesar de parecer, mas eu acredito que a gente consiga pelo conhecimento que a gente tem. Pode ser que a gente esteja enganado, mas acredito que alguém vai conseguir chegar lá. E espero que seja a gente. Eu acho super bacana. Acreditar é fundamental para todo empreendedor. Fantástico. Mas, sinceramente, precisa mais do que isso, sim, né? Por isso que a gente está montando um primeiro protótipo para ter talvez a dimensão. Eu podia ter pegado um valor de alguma outra empresa para apresentar, tem 80% de redução, mas eu acho que Não, é isso aí, experimentar, testar, mas eu acho que talvez o que tu possa, até para nos convencer mais, convencer o mercado depois, é o que vocês já fizeram e o que os outros estão fazendo, na percepção de vocês, o que eles estão fazendo errado, que vocês estão pensando de uma forma diferente, que pode ter esse pulo do gato. Porque, enfim, a ideia não é nova, mas ela não teve a solução ainda. Então, quanto mais vocês pesquisarem e trouxerem o benchmarking do que os outros estão fazendo, até para propor algo numa determinada linha. Aqui, pelo menos para mim, não ficou claro para que linha vocês estão seguindo para mostrar que é um diferencial de vocês. A ideia é fantástica, mas é claro, fica a curiosidade de que material é esse que vocês estão falando, que vocês vão imprimir 3D, porque vocês não citaram em momento algum, né? A gente conversou com a professora de argamassas especiais da URGS, ela disse que material não é o problema. Sim, mas esse material tem que ser funcional, né? Ou seja, um protótipo funcional nesse caso, né? Ela disse que o material, digamos assim, seria o menor dos nossos problemas. Então, baseado numa pessoa que estuda o mercado, eu vou pela opinião dela, né? Então, acredito que quando mas quais são esses materiais? Hoje se imprime em concreto puro. Ou com alguma fibra de vidro, alguma coisa para dar volume, né? Esse seria o que se usa hoje nas impressoras 3D que estão mais avançadas. E assim, a impressão 3D, ela se justifica quando a geometria é mais complexa, né? Talvez vocês pudessem oferecer uma parte da casa onde a geometria fosse mais complexa em impressão 3D e não necessariamente a casa toda, né? Porque vão ter partes da casa que não vai fazer sentido ser impressão 3D, porque é levantar uma parede inteira reta, né? Sem geometria nenhuma, né? Eu acho que vai dando um pouco mais de materialização e, assim, até justificar a questão de custos, assim, né? Porque imprimir toda a casa em impressão 3D, vocês vão precisar de realmente uma escala muito grande, né? E talvez daí não se justifique pela falta de complexidade geométrica da própria casa, né? Só um adendo mesmo. Eu acho que o que vocês têm que fazer mesmo é mergulhar na concorrência, né? Porque do mesmo jeito que estão apresentando aqui, eu acho que já tiveram alguns que apresentaram. Mas esse ponto de acreditar que talvez possa ser vocês, eu acho que é um fator fundamental nesse sentido. E eu acho que o ponto é que vocês só vão conseguir sair desse círculo como você falou, quando vocês tiverem pronto um teste para colocar projeção, né? Porque eu posso pensar que uma impressora digital vai custar, de 3D vai custar 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões de dólares, por exemplo. E como investidor, para mim, de repente acreditar nisso para ser o primeiro pode ser que assuste, né? Então acho que vocês tendo isso mais materializado pode ajudar no convencimento para esse próximo passo que vocês estão indo agora. Só um input nesse sentido. O caminho é muito parecido com o projeto anterior, onde você vai ter que chegar num exemplo físico, talvez em escala menor, né? Não precisa ser uma casa de 300 metros quadrados, né? Pode ser algo um pouco mais compacto, mas que a gente possa realmente, como a professora falou, tocar no material, sentir. A gente lembra dos sistemas construtivos que tem hoje, né? São os modelos pré-fabricados em madeira, drywall, me ajuda lá, tem mais outras várias maneiras de construir casas. Todas levam uma certa padronização, parece que aqui você consegue, no projeto, até customizar melhor a casa, né? Porque esse projeto você tem mais liberdade. E hoje, se você for comprar uma casa pré-fabricada, você tem o modelo A, B, C, D, E e vai mais ou menos assim, né? Parece que aqui você tem mais liberdade. Então, vocês têm um caminho longo até chegar ao protótipo. E talvez esse protótipo não tenha que ser em escala real, né? Você possa fazer, como falou, uma escala reduzida e aí mostrar para todo mundo que existe. Essa é a ideia, é justamente produzir em escala menor, testar materiais, que nem a professora falou, e conseguir estimativas de tempo e eficiência, porque para daí apresentar realmente, vai custar tanto para fazer um protótipo em escala real.